Muito bem, meus amigos, estamos aí em mais um vídeo na web, na continuação do nosso curso de português aqui no YouTube. Antes de mais nada, eu vou te lembrar de 3 links super importantes que estão aqui embaixo. Primeiro, para você acessar e baixar a nossa apostila teórica gratuita. Você baixa uma vez e nós vamos atualizando a apostila enquanto formos gravando as novas aulas e você recebe as atualizações gratuitamente no teu e-mail. O outro link importante é para você poder assistir a todas as aulas desse curso de português na sequência. Então é o link da nossa playlist. E um terceiro link super legal é porque você pode acessar a esse curso aqui no YouTube mesmo, no nosso canal, ou também pode acessar na nossa plataforma educacional, gratuitamente. Você vai gerar um login, vai gerar uma senha e dessa forma a gente vai poder, ao final do curso, gerar um certificado para você de conclusão desse curso de horas complementares. Legal? Bom, seguindo então, falando sobre o nosso curso, aquele lembrete clássico para você se inscrever no canal e dar like no vídeo também, se você curtir essa aula ou essa sequência de aulas, porque isso é super importante para que a gente saiba que você está gostando e para que a gente possa produzir mais aulas com essas temáticas para poder auxiliar nos teus estudos. Vamos lá então conversar sobre o nosso tema de hoje. Antes de mais nada, eu vou compartilhar com você a nossa ementa. Então aqui a gente tem a ementa do nosso curso, que são os conteúdos que nós estamos abordando nessa sequência de vídeos, para você poder conferir, mas claro, na apostila tem tudo isso super organizado. Então, dando um passo à frente, nós conversaremos hoje sobre a transitividade dos verbos. Mas eu quero lembrar para você aquele conceito que a gente iniciou, com o qual a gente iniciou esse curso, que é o conceito, um olhar macro sobre o português. Nos trazendo que você tem o português basicamente para concurso público dividido entre morfologia, fonética, sintática e semântica. A semântica ela vai acabar impregnando todos os pontos do português, o sentido. E nós estamos agora trabalhando na sintática do período simples, falamos sobre português e agora vamos falar sobre a transitividade dos verbos. E aí, o próximo passo, como a gente vai falar agora sobre transitividade de verbo, o próximo passo é a gente poder compreender. Nós vamos falar, na verdade, sobre predicado. Por que sobre predicado? Porque, não é toda oração, lembra a primeira aula? Oração, uma sentença dotada de sentido que tem verbo. Não é toda oração que tem sujeito, mas toda oração tem predicado. E aí a primeira coisa que a gente precisa é de uma boa definição, de um bom entendimento para isso. Sempre quando nos depararmos com uma oração, e por que eu digo oração? Porque estamos aqui analisando a transitividade verbal. Então, sempre quando nós nos depararmos com uma oração, nós teremos o verbo, e aí esse verbo fará eventualmente referência a um sujeito, às vezes não. Lembra naqueles casos em que tem fenômenos da natureza, o verbo haver, no sentido de existir e tudo mais. Mas, via de regra, nós vamos ter ali um verbo fazendo uma relação a algum sujeito e nós teremos todo o resto dessa oração. Então nós vamos nos deparar com uma oração, seja ela qual for, digamos que os estudantes foram aprovados. Quem é que foram aprovados? Os estudantes, o sujeito. Todo o resto é predicado, inclusive o verbo. Foram aprovados, tudo isso é predicado. Comprei os materiais necessários para a prática do esporte. Quem é que comprei? Eu. Todo o resto é predicado. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, eu separei na tela aqui alguns tipos de predicados. Só para a gente ter uma noção básica. Porque lembra, eu mostrei para você. Deixa eu ver se você se lembra. E se não lembra, tá tudo bem. Eu vou colocar para você aqui na tela. Eu mostrei para você, na nossa aula passada, exatamente esse gráfico aqui, ó. Vamos ver se você
na sequência passada de aulas, né? Lembra que eu mostrei para você esse gráfico que tinha uma divisão da língua portuguesa e que nos mostrava a língua portuguesa como um todo o objeto de estudo de uma maneira macro, assim, né? Então nós tínhamos aqui, para poder dar um zoom e poder facilitar o nosso entendimento, nós tínhamos aqui uma análise que partia, olha, estamos falando de sintaxe da oração, lembra? Bom, então agora estamos analisando, eu havia te dito, estamos analisando o sujeito. Então, por óbvio, estamos analisando termos essenciais. Aí eu te falei, bom, sujeito, nós falaremos sobre sujeito simples, composto, indeterminado, oracional. Conversamos sobre todos esses sujeitos. Aí eu te falei, bom, o segundo passo vai ser conversar sobre a transitividade dos verbos. E aí, transitividade dos verbos, estou te mostrando só esse segundo passo aqui, onde nós temos o predicado. Estou te contando rapidamente, que é super tranquilo, sobre o predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal. E aí, as próximas aulas, e esse é o foco dessa segunda parte do curso, é falar sobre a transitividade dos verbos, verbo transitivo, verbo intransitivo, e sobre o verbo de ligação, para que no futuro nós possamos chegar no período composto. E aí, lá no período composto, quando estivermos falando sobre questões que caem muito em concursos, por exemplo, quando uma oração tem um papel dentro da outra oração. Lembra que eu te falei sobre isso? Mas um papel de objeto, um papel de predicativo, um papel de aposto. Aí nós teremos um conhecimento mais consolidado para poder navegar nesses temas que tratam do período composto. É por isso que eu estou trazendo para você esse conhecimento agora. Só para a gente se localizar mesmo, para que a gente possa ter uma tranquilidade em relação aos nossos temas, à nossa temática. Então, seguindo nossa conversa, vamos lá então seguir aqui o nosso cronograma. E a ideia agora é falar com vocês sobre esses três tipos de sujeitos. Sujeito nominal, sujeito verbal, predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Bom, predicado você já sabe que você identifica em uma oração o sujeito por meio do verbo, todo o resto é predicado. Agora, o que vai diferenciar um predicado nominal de um verbal é qual é a palavra mais importante, a palavra nuclear daquele predicado. Se a palavra nuclear do predicado for um nome, predicado nominal. Se for um verbo, predicado verbal. E quando que a palavra nuclear de um sujeito, a palavra mais importante de um predicado, quando que a palavra nuclear de um predicado, que é a palavra mais importante de um predicado, vai ser um nome? A primeira coisa que a gente precisa ter noção é quando a gente estiver diante de um verbo de ligação. Quando estivermos diante de um verbo de ligação, e já conversaremos sobre esses verbos, estou organizando a tela aqui para poder ter certeza de que você está assistindo ao conteúdo que a gente precisa. Então, sempre que estivermos diante aqui de um verbo de ligação, e eu já vou abordar com você, a palavra mais importante desse predicado será um nome, e o predicado será nominal. Quando estivermos diante de um verbo que é um verbo de ação, um verbo também chamado de verbo nocional, diante desses verbos, nós estaremos falando sobre um predicado verbal. Então, esses verbos nocionais, verbos de ação, verbos significativos, são a grande maioria. Aqui, nós estaremos falando de verbo intransitivo. Está muito grande aqui, né? Verbo intransitivo. Sobre verbo transitivo direto. Sobre verbo transitivo direto e indireto.
e sobre verbo e sobre verbo transitivo indireto. Né? Então aqui, verbo intransitivo, transitivo direto, indireto ou intransitivo serão verbos significativos, serão verbos nocionais, serão verbos de ação, serão verbos de fenômeno da natureza. E esses verbos de ligação serão verbos que irão comunicar estados, normalmente do sujeito ou até do objeto. Mas esse verbo de ligação, então, é um verbo que vai ligar o sujeito com uma característica, com um estado. Essa ligação, o verbo vai ligar o sujeito com um estado que será um adjetivo, que será um nome. E o predicado verbo nominal é quando nós temos dois núcleos. Pelo menos um núcleo é nome e um núcleo é verbo. Ou seja, aqui eu tenho um verbo de ligação e aqui eu tenho todos esses verbos que são os verbos nocionais. São os verbos de ação, são os verbos intransitivos, transitivo direto, transitivo indireto, o verbo bitransitivo. Ok? Calma, a gente vai construindo esse conhecimento. Eu só, como gosto muito, estou apresentando um macro cenário para você. Para que você possa olhar de cima tudo que a gente vai falar. Mas nós vamos agora pormenorizar isso. E na sequência dos vídeos, nas demais aulas, nós teremos uma aula só sobre verbo de ligação, só sobre verbo intransitivo e todas as nuances, todos os detalhes desse conteúdo. A ideia aqui é só fazer uma primeira apresentação para você disso. Então, seguindo a nossa conversa, isso aqui é exatamente o que eu acabei de colocar para você no quadro. Predicado nominal, por quê? Nominal porque o núcleo é um nome. Esse nome a gente chama também de predicativo. É um nome que tem função de predicativo. É um nome que está qualificando o sujeito ou o objeto. Você pode dizer que Pedro está feliz. Pedro está feliz. Esse está é o verbo ser, né? O verbo ser, estar. Estar é um verbo de ligação. Quem é que está feliz? João. João é o sujeito. Feliz é um estado do sujeito. E feliz é a palavra nuclear desse predicado. Eu posso dizer para você que Pedro comprou, Pedro obedece às ordens. Quem é que obedece às ordens? Pedro. Obedecer é uma ação. E a gente pode também conversar e já traremos para você exemplos sobre o predicado verbo nominal e já traremos as nuances que você precisa ficar atento ao predicado verbo nominal. Mas quer ver? Eu digo para você assim, Pedro assistiu a aula. Quem é que assistiu a aula? Pedro. Assistir é um verbo de ação? Assistir é o núcleo do predicado? Agora, se eu digo Pedro assistiu a aula feliz, animado. Percebe que quando eu digo para você Pedro assistiu a aula animado, eu tenho quantos verbos aqui? Eu tenho um verbo, que é o verbo assistir. Esse é o único verbo que eu tenho. O verbo assistir é um verbo de ação? É um verbo de ação. Então, a aula, se esse aqui é um verbo de ação, o que você já sabe de antemão é que você está diante de um núcleo verbal. A aula, nós veremos mais para frente, que é um complemento do verbo assistir. Tá? Mas percebe que animado é uma característica, é um estado de Pedro?
Isso aqui é mais ou menos como se eu dissesse assim, ó. Pedro assistiu à aula e Pedro estava animado. Tem uma comunicação subentendida, desse estava aqui no meio. Por que é subentendido? Porque você consegue perceber que o animado se refere a Pedro e Pedro é o sujeito. Então, nós temos também aqui um outro núcleo, que é um nome. Não cai na prova. Fale-me sobre o predicado nominal. É só uma noção básica para que você se localize bem e possa pisar com firmeza nesse terreno que nós estamos agora iniciando, que nós estamos inaugurando, nessa jornada nova que a gente está fazendo agora. Então, estou te mostrando por cima tudo isso. Em concurso público mesmo, esse conhecimento aqui, ele vem de uma forma... Ele vem cobrado em prova de uma forma muito mais específica, muito mais pontual. Nós veremos isso. Mas antes, eu quero que você consiga ter todas as referências necessárias para que você possa bem compreender os conteúdos, as questões e, inclusive, as falas que nós apresentaremos para você nas demais aulas, nos demais conteúdos.